Às vezes é ruim, né? A gente quer que os jovens desenvolvam, né? Cresçam, progridam, e às vezes é ruim a gente vir aqui, mas ele deu permissão, falou que pode. A gente quer que eles desenvolvam, que eles cresçam espiritualmente, que eles aprendam cada dia mais, né? E tomem o nosso lugar. Nós não somos eternos, não vamos ficar aqui para sempre, né, de Maria? A gente vai logo para casa e vocês têm que continuar, né? Quem vai continuar? Os velhos ou os jovens, né? Então tem que tomar na frente, tem que fazer o trabalho. Mas nós estamos com a Bíblia aberta em Gênesis 12, eu pedi permissão ao Diego para dar mais alguns pensamentos só, né? Eu gostaria que nós, tudo que ele falou, as lições foram bonitas, né? E eu espero que nós levemos elas no coração. Só que enquanto eles estavam falando, me veio alguns pensamentos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, para a Palavra de Deus, nós vemos muitas vezes o Egito mencionado. E o Egito, embora muitas vezes usado por Deus para abençoar o povo de Deus, né, é sem dúvida uma figura do mundo. E nós precisamos sempre ter isso em mente, ter essa visão também, né? E quando nós olhamos, por exemplo, no caso de José, né? José foi levado, vendido para o Egito, e o Egito foi usado naquela época para salvar a família de Jacó da fome, da miséria, né? E para levar a família de Jacó ali para o Egito, para a terra de Gósen, e ali então a nação de Israel nasceu, cresceu, desenvolveu-se no Egito. Depois Deus tinha que tirá-los, levá-los para a sua terra. E o Egito foi usado algumas vezes para a bênção do povo de Deus, mas em geral o Egito é uma figura do mundo. E no trecho que nós acabamos de ler, houve fome na terra. E foi por causa dessa fome que Abraão desceu para o Egito, né? E eu não sei se os irmãos notaram, mas aqui no verso 10 nós temos a palavra desceu, né? Notaram lá? Houve fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Então, sem dúvida, na vida espiritual de Abraão, era o quê? Uma descida, né? Uma descida espiritual. Ele estava saindo de Betel. O que significa Betel? A casa de Deus, né? Betel também aparece algumas vezes no Velho Testamento. É a casa de Deus. Então, Abraão deixou Betel, que era a presença de Deus, né? E ele desceu para o Egito. Então, quando nós vemos isso, a gente acha interessante, porque aparece a palavra descer, né? Ele desceu. E de fato, era uma descida na vida espiritual do Egito. Agora, o que foi que Abraão fez em Betel? Quem se lembra? Um altar, né? Ele levantou um altar. E ali ele desfrutou da comunhão com Deus em Betel. Mas agora ele desce para o Egito, não é? E lá no Egito, quantos altares ele levantou? Nenhum, né? Irmãos, é significativo, é muito significativo. Porque quando ele desceu para o Egito, ele estava descendo, era uma descida espiritual. E na verdade lá no Egito ele não pôde levantar um altar. Ele não pôde de fato manter aquela comunhão com Deus, não é? E isso deve despertar a gente, não é? Porque nenhuma pessoa que sendo crente desça para o mundo vai ter comunhão com Deus. Não vai, né? É uma descida espiritual quando o crente deixa a sua comunhão com Deus e começa a ir para o mundo e começa a desfrutar os prazeres do mundo, a bebida, as coisas,
tudo isso, essa pessoa se perde lá. E lá nesse mundão que nós temos aí, não tem como a pessoa ter comunhão com Deus. Não tem como a pessoa viver com Deus. Nós mencionamos, acho que hoje de manhã no estudo, né, o fato que Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão gravados para não poder ouvir. Nem as mãos dele não estão encolhidas para não poder abençoar. Então o seu ouvido está aberto, suas mãos estão prontas, mas o profeta falou, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, vós para que não vos ouça. Não é assim que está escrito lá? Isaías 59, está escrito assim. Não é? Então, de fato, quando a pessoa está vivendo o pecado, não adianta, Deus não ouve, Deus não abençoa. Ele não tá, o seu ouvido não está gravado, a sua mão não está encolhida, mas o pecado na vida da gente está impedindo essa comunhão, está impedindo essa comunicação, não é? Então, nós podemos também falhar, como Abraão falhou. Abraão desceu para o Egito, não é? E ele desceu para o Egito porque o Egito oferecia certas vantagens, não é? E Abraão estava de olho nessas vantagens que eram vantagens materiais, não espirituais, né? E por isso ele desceu para lá. E de fato ele conseguiu boi, ele conseguiu ovelha, ele conseguiu uma riqueza lá, né? De uma forma um tanto negativa, mas ele conseguiu. Só que será que essa riqueza que o mundo ofereceu era para ele mais importante do que a vida espiritual com Deus?